A paz com todos, sejam bem-vindos ao canal. Glória a Deus, como vocês estão? Eu gosto de gravar o vídeo aqui, porque eu me sinto, parece que eu estou assim, próxima de vocês. E eu gosto de estar aqui falando, conversando, né, sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra. Senhor, eu abri aqui, o Senhor me levou nesta palavra, neste livro, e o Espírito Santo tocou no meu coração para compartilhar esta palavra com você. Glória a Deus. Então, se você chegou nesse vídeo, foi porque o Senhor te trouxe aqui e Ele quer falar com você. Aqui no livro de Jonas, nós vemos o quanto Jonas era teimoso. Às vezes eu leio assim alguns livros, igual Gideão, e fico olhando as características, né, deles, e eu fico assim, meu Deus, né, como que pode? Gideão pediu vários sinais. Aqui também nós vemos Jonas, o quanto ele foi desobediente e teimoso. E talvez você está aí, Deus já tem te pedido algo, já tem falado com você, o Senhor está falando, mas você não está conseguindo discernir para obedecer à voz de Deus. Mas hoje o Senhor, Ele vai te dar uma direção e vai te dar um esclarecimento para que você obedeça o que o Senhor já tem te pedido. O Senhor já tem te mandado ir, o Senhor já tem falado, mas você não tem obedecido. E aqui nós vemos, eu fiz a anotação, aqui nós vemos Jonas, ele até na desobediência, ele estava sendo útil para Deus. Por quê? Ele foi útil falando do Deus vivo. Aqueles marinheiros que estavam no barco, eles não conheciam Deus. Eles tinham os deuses deles, mas quando eles vê aquela tempestade, vai falar com Jonas, quem é o teu Deus? Eles ali perguntam, porque eles falaram, não é possível, né? Oraram para o Deus dele e nada acontecia. Eles falaram, deve ser este homem, deve estar acontecendo por causa dele. E aí aqui Jonas fala, eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus. E então aí eles falam, aí Jonas fala, jogue-me, né, ao mar e ele voltará a ficar calmo. E eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha, Jonas reconhece. Só que aqueles homens, eles ficam espantados com o grande poder do Senhor, aqui fala. E aí os marinheiros oferecem um sacrifício e firmam um compromisso de servi-lo a Deus de Jonas. Gente, olha que coisa linda. Mesmo sem entender, na verdade, mesmo sendo desobediente, Jonas estava sendo útil para o Senhor. Então, olha como a gente tem que pegar como exemplo. Às vezes nós estamos num lugar, o Senhor te colocou num lugar e você não entende o porquê que você está aí. E às vezes nós somos permitidos a fazer errado por permissão de Deus, porque Ele se importa com almas, com salvação. E talvez somos lançados em lugares e situações que não entendemos, mas que tem um propósito. Só que Jonas, ele estava olhando para ele. Ele estava olhando para as dores dele, porque aquele povo tinha feito. Ele estava, porque se nós formos ver, o povo de Nínive era um povo ruim, mau. Eles faziam muitas coisas ruins. E Jonas não queria levar a palavra de Deus lá. Ele não queria, porque ele conhecia aquele povo, tudo que eles têm feito. Porque a gente olha, o homem olha para o homem, mas Deus, ele olha com misericórdia. O olhar de Deus é misericordioso. Tanto que aqui na oração de Jonas, ele mesmo fala, né? Que ele fala, o Senhor é um Deus misericordioso, que não fica irado. A ira do Senhor passa, mas o homem, ele não consegue às vezes perdoar, esquecer. E Jonas estava com essas dores e não conseguia. Por isso não queria obedecer, mas ele teve que obedecer, porque não era sobre ele. Era sobre aquele povo que Deus queria fazer, levar a salvação, a restauração, a libertação para aquela cidade. Então Jonas, ele é levado a obedecer ao Senhor, mesmo sem querer. Ele foi útil
na vida daqueles marinheiros e na vida do povo naquela cidade. E nós vemos aqui no capítulo 4, quando ele já está ali cansado, ele se encosta, né? O Senhor planta uma árvore, dá aquela sombra, só que aí depois a árvore murcha e Jonas ainda reclama e começa a questionar Deus. Aqui fala: você acha certo ficar tão irado por causa de uma planta? Jonas fica irado por conta da planta. E o Senhor fala para ele: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para crescê-la, porque o Senhor plantou e quando amanheceu o Senhor tirou. E aí veio o sol escaldante e ele começou a reclamar. O Senhor falou: ela depressa cresceu e depressa murchou, porque é o Senhor que fez. E aí Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Glória a Deus. Deus está falando. Deus está falando. Eu já te mandei ir. Eu já pedi para você fazer, obedecer, mas você está olhando para o homem, para a situação, para a circunstância. Você está olhando para as suas dores. Mas não é sobre as suas dores, não é sobre o que fizeram ou deixaram de fazer com você. É sobre a minha misericórdia, é sobre a minha compaixão sobre essa vida, sobre essas casas, sobre este povo. Glória a Deus. E você vai ir, quem vai colocar as palavras é Deus que vai colocar. Você só vai obedecer. Possa ser que é um chamado que você tem, um propósito, uma missão, e você não tem obedecido o chamado de Deus. Hoje Deus te chama, obedeça. Porque eu não estou olhando para as tuas fraquezas, eu não estou olhando para a tua capacidade, para a tua força, para as tuas qualidades. Não, porque quem capacita sou eu. Deus que te capacita, é Deus que te fortalece, é Deus que te veste com as armas certas, celestiais. É Deus que vai colocar as palavras na tua boca. Só obedeça e vá. Vá e obedeça ao chamado do Senhor. Você pode não estar entendendo agora, mas quando chegar lá no lugar, quando você chegar aonde Deus te mandou e está te enviando, você vai entender. É porque tem um propósito, tem almas a serem salvas, resgatadas e libertas através do teu mandar. Glória a Deus, através do mandar de Deus, através da tua vida. Então hoje Deus te fala: Jonas, obedeça, porque não é sobre você. Obedeça, porque mesmo você se sentindo fraco, mesmo você desobedecendo, glória a Deus, você vai me obedecer, porque é sobre os que estão lá e eu preciso salvar. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que esta palavra tenha falado ao teu coração, que possamos aprender com Jonas, né, a obedecer a voz de Deus e entender que não é sobre os nossos traumas, sobre as nossas feridas, mas é não é sobre mágoas, não, é sobre o Evangelho de Cristo, é sobre a salvação de almas. Glória a Deus, porque o inimigo ele quer que você pense que você não vai conseguir, que você não é a pessoa certa, que você não está alinhada, que você não, mas Deus te diz ao contrário. É na sua fraqueza, é nas suas imperfeições. Sou eu que estou falando com você, sou eu que estou te enviando e sou eu que vou falar através de você. Glória a Deus, como diz Paulo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, para que nós não sejamos gloriosos, vangloriosos, mas que toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo falou com você, já compartilhe com um amigo, com um irmão. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Já se inscreva aqui no canal, deixa um curtir, porque assim o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas, para que pessoas sejam transformadas e libertas pelo Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e vamos obedecer ao Senhor, vamos ser obedientes. Glória a Deus, ao chamado de Deus na nossa vida. Fiquem com Deus.